Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à videoaula A Construção de Experimentações Cênicas Virtuais. Eu sou o João Vitor Zanato, eu sou ator, diretor, roteirista, professor e também sou produtor audiovisual independente. Eu sou licenciado em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E eu também comando a Zanato Filmes, que é uma produtora independente de audiovisual. Eu já realizei alguns curta-metragens, algumas webséries. Eu tenho 2 séries que foram indicadas ao Rio Web Fest, que é um dos maiores festivais de websérie do mundo. Minha primeira série, Murder, em 2015, venceu o prêmio de melhor roteiro drama. E a minha última série, Forte como Bombas, foi indicada no Rio Web Fest 2020, na categoria Incentivo à Produção Digital Brasileira. Então, eu estou aqui para a nossa videoaula de hoje. Esta videoaula, este trabalho, integra a Mostra Virtual de Artes Cultura Dentro de Casa, financiada pela Prefeitura de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu queria compartilhar um pouco das minhas experiências práticas, dos meus conhecimentos teórico-práticos sobre esse grande campo de experimentações cênicas no meio virtual, no meio remoto, principalmente por conta das restrições de isolamento social, por causa das restrições da pandemia causada pelo novo coronavírus. Nós vimos muitas manifestações cênicas acontecendo no último ano de 2020 por meio da internet, seja pelo YouTube, seja pelo Zoom, pelo Google Meet. Então, nós vimos um espraiamento das manifestações cênicas também para o meio remoto, para o meio virtual. Então, com essa videoaula, eu gostaria de munir vocês que estão assistindo, sejam artistas ou não artistas, apenas pessoas interessadas em produzir conteúdo, de ferramentas e suporte para a construção e para pensar quais são as possibilidades para se construir experimentos cênicos virtuais de maneira remota. Então, eu parei o compartilhamento aqui do cartaz da nossa videoaula. E agora eu vou um pouco fazer uma contextualização sobre esse campo das experimentações cênicas virtuais e sobre a minha experiência específica com esse meio virtual, meio de construção, de criação artística na internet. Primeiro, além de eu ser ator, ser formado em artes cênicas pela USP, ser professor de teatro, eu também tenho um trabalho paralelo com o cinema, com audiovisual. Eu já produzi, como eu falei no início da videoaula, alguns trabalhos audiovisuais, sejam webséries, sejam curtas-metragens, sejam outras experimentações por meio do audiovisual. E então eu já tenho uma familiaridade com esse campo da criação cinematográfica, com a criação audiovisual. Então isso me ajudou muito a pensar as possibilidades de criação no meio virtual. Eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre a minha experiência com um grupo de experimentação cênica virtual. Essa experiência aconteceu no ano de 2020, no segundo semestre, em decorrência das alterações que eu tive que fazer na minha pesquisa de TCC para obtenção do título de licenciado em artes cênicas pela USP. Eu tive que adaptar a minha pesquisa e realizar atividades no meio virtual, porque, a priori, a minha pesquisa ia acontecer numa escola pública, e eu tive que adaptar com a pandemia, com a impossibilidade de encontros presenciais. Eu resolvi não deixar a peteca cair e comandar uma investigação artística, uma investigação cênica, através do meio virtual, através das plataformas remotas, como o Zoom, o Google Meet, e foi aí que surgiu o grupo de experimentação cênica virtual. Esse grupo foi composto por 11 alunos e alunas, de diferentes idades, a maioria estava entre 19 e 25 anos, todos ou já formados em algum curso técnico, ou realizando alguma graduação, mas nem todos especificamente da área de artes cênicas, da área do teatro. Eu tive alunos da área de direito, da área de história, da área de ciências sociais, e esse grupo, qual que era o nosso foco, né? Investigar
a linguagem cênica e as possibilidades de construção de cenas, de experimentações utilizando telas e câmeras. Então, tudo se deu na frente de webcams, de computadores, de celulares, e o processo se desenrolou de julho de 2020 até outubro de 2020. Eu vou voltar mais para frente a falar um pouco sobre o processo do grupo de experimentação, que é para poder trazer essa experiência prática para quem está assistindo e motivar vocês, artistas de Ribeirão Preto, ou não artistas, apenas pessoas interessadas em criar conteúdo, em criar material artístico, mesmo que não seja possível presencialmente, mas que alguma interlocução seja estabelecida aqui pelo meio virtual, através da mediação de telas e câmeras. Primeiro, o que eu posso falar ainda sobre o grupo de experimentação foi a possibilidade de encontro de diferentes pessoas localizadas em diferentes localidades do Brasil. Para vocês terem ideia, eu tive alunos localizados em 3 estados do país. Eu tive alunos no estado de São Paulo, eu tive alunos no estado de Minas Gerais e uma aluna no estado do Sergipe. Então, olha a possibilidade que o meio virtual acabou nos trazendo, que é conectar pessoas de diferentes localidades ao vivo através de uma criação cênica, de um jogo cênico entre telas e câmeras. Então, isso foi muito, muito interessante, foi muito importante na pandemia para poder realizar essa possibilidade de encontro e não deixar a criação artística morrer ou ficar em stand-by esperando, quando o presencial voltar, nós voltamos a pensar. Não. Isso não quer dizer que eu estou defendendo as modalidades de ensino à distância, as modalidades exclusivamente remotas de criação, não é isso. O meu foco foi investigar as possibilidades de atuação no ciberespaço. Então, por isso eu gostaria de citar aqui rapidamente a dissertação de mestrado da Amanda Guiar Aires, chamada Processo Criativo em Atuação em Telepresença na Formação de Professores de Teatro. Essa dissertação de mestrado é muito interessante e a Amanda Aguiar Aires traz uma perspectiva que é muito importante para a gente trazer esse debate para essas criações cênicas realizadas no meio virtual. Nós vimos no ano de 2020 muitos debates entre pessoas do teatro, entre pessoas da área das artes cênicas, discutindo, será que essas experimentações cênicas virtuais são experimentações de teatro? São experimentações do audiovisual, do cinema? É teatro ou não é? É cinema ou não é? Então, nós temos essas fronteiras aí bem borradas e bem difíceis de distinguir onde começa algo e onde termina algo. E a Amanda Aguiar Aires, ela defende algo na dissertação dela que eu particularmente concordo e gosto de sempre levar adiante, que é que nesse meio virtual, com essas experimentações cênicas virtuais, nós estamos nos debruçando sobre uma nova linguagem em construção. Então, eu acho que não é nosso objetivo ficar defendendo um certo purismo de linguagem, ou tentando defender fronteiras muito distantes entre o que é teatro, o que é cinema, até porque se a gente pensar no campo de atuação das artes cênicas, e se a gente pensar sobre a cena contemporânea, nós temos a característica primordial da cena contemporânea, que é a fragmentação, que é o estilhaçamento e que é o completo borramento das fronteiras entre teatro, dança, música, performance, audiovisual. Então, nós temos várias linguagens contribuindo para essa construção cênica. Então, eu gostaria de continuar um pouco falando sobre essas reflexões propostas pela Amanda Guiar Aires na sua dissertação de mestrado. E quando a Amanda fala dessas possibilidades de atuação no ciberespaço, ela indica, isso está na página 52 da dissertação dela, entendemos que a cybercultura se apresenta como a possibilidade de pensar novas maneiras de produzir, receber, interagir, viabilizar a ampliação das nossas atuações para além do espaço geográfico que ocupamos. Podemos hoje estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, ela evoca o conceito de ubiquidade, e estabelecer novas relações que antes não se faziam possíveis.
Então, foi isso mesmo que eu falei. O grupo de experimentação cênica virtual permitiu que pessoas localizadas em diferentes estados do Brasil estivessem juntas ao mesmo tempo, mesmo que em espaços geográficos distintos, criando algo cênico, criando experimentações cênicas virtuais e levando adiante a investigação artística e mantendo o espírito da arte vivo mesmo em tempos de pandemia. Então, isso foi muito importante. Isso não quer dizer que quando nós estamos nos dedicando a investigar as possibilidades de atuação e de criação no cyberespaço, que nós estamos defendendo o fim do acontecimento convivial, presencial, para evocar aqui o conceito do teórico Georges Dubat, que é o teatro. O teatro é um acontecimento convivial, presencial, que depende desse acontecimento ao vivo, na relação entre um grupo de atores com um público espectador, localizados no mesmo espaço. Então, tudo isso nós defendemos, nós acreditamos. Só que, como o acontecimento convivial, presencial, está limitado pelas restrições da pandemia, nós resolvemos investigar as possibilidades desse acontecimento convivial remoto, através da telepresença, do tecnovívio, para utilizar um conceito também do Georges Dubat. E voltando lá na Amanda Aguiar Aires, na dissertação de mestrado dela, ela aponta para todo um trabalho de pensamento do filósofo e pesquisador das tecnologias da inteligência, o Pierre Levy, que eu acredito muito que esse foi o meu processo enquanto professor, enquanto diretor, enquanto artista, junto com um grupo de experimentação cênica virtual e os alunos, que o nosso ato lá de pesquisa era um ato de assumir responsabilidade pela construção dos valores estéticos ao povoarmos o cyberespaço. Então, gente, vamos pensar. Na pandemia, muitas pessoas começaram a ter que se defrontar com os meios remotos, com os meios virtuais, com a internet. Muita gente começou a criar conteúdo, a entrar em TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Então, tem muita gente produzindo imagem, tem muita gente produzindo conteúdo, tem muita gente produzindo discurso nas redes sociais. Isso não só na pandemia, já vem um processo de antes. Então, nós, enquanto artistas, nos dedicarmos a investigar as possibilidades de criação no meio virtual é uma forma da gente assumir nossa responsabilidade pela construção de valores estéticos dentro desse cyberespaço. É não abandonar também a nossa responsabilidade pela construção de valores estéticos. Então, isso foi muito importante. Eu acho que nós aliamos essa proposta de apropriação das ferramentas do cyberespaço a uma construção cênica que motivava diferentes aspectos dessa cena contemporânea, nos valendo tanto da questão da linguagem cênica, do teatro, como das contribuições do audiovisual. Então, para isso, eu gostaria de ressaltar a importância de um processo de educação do olhar. A Carmela Soares, o Jean-Pierre Rangard, são teóricos e práticos da pedagogia do teatro, do campo do teatro e educação, que defendem esse conceito de educação do olhar. Então, nós, enquanto artistas, ou enquanto não artistas, enquanto cidadãos, precisamos educar o nosso olhar para o mundo que nos cerca. Então, eu olhar para cada canto, para a nossa casa, como potencialidade de criação artística. Então, enxergar a criação artística nascer nos espaços que parecem ser menos favoráveis para a arte florescer, para a criação artística emergir. Então, esse processo de educação do olhar foi muito importante no grupo de experimentação cênica virtual e ele é muito importante para as construções cênicas virtuais. Para você ter noção, para vocês terem noção, na verdade, no grupo de experimentação, muitos alunos, muitas pessoas ali envolvidas diziam: nossa, eu nunca pensei que eu fosse capaz de criar algo dentro da minha própria casa. Então, vamos pensar na potência política que é você proporcionar que uma pessoa reconheça a sua casa, o seu espaço mais cotidiano, como potencialidade de emergir arte,
com potencialidade de criação. Isso é muito importante. Eu acho que a gente não pode deixar isso de lado, esperando que a pandemia acabe. É claro que nós todos torcemos para que a vacinação seja o mais eficiente possível, a mais eficaz possível, e que a gente possa voltar a ter o convívio presencial da melhor forma possível, mas enquanto isso não acontece, acho que a gente tem que levar adiante. E nesse processo de educação do olhar e nessa experimentação cênica no meio virtual, nós chegamos a um conceito de um jogo intenso entre telas. E esse jogo intenso entre telas se deu através do conceito de enquadramento, que vem do cinema e do audiovisual, e desse novo olhar para os espaços que nos cercam. Então, eu gostaria de, agora, poder trabalhar com vocês aqui alguns conceitos específicos do audiovisual, que são as noções de enquadramento, para poder munir vocês de ferramentas teórico-práticas para potencializar essas criações cênicas virtuais que vocês podem desenvolver, seja pelo Zoom, seja pelo Google Meet, seja por outras plataformas de encontro virtual. Então, eu vou apresentar uma projeção de slides aqui para vocês. Deixa eu só ligar aqui. E eu vou explicando um pouco de como foi esse processo. Eu utilizei esses slides com o grupo de experimentação cênica virtual, eu preparei. Nós começamos lá na primeira aula, antes de eu entrar na teoria mesmo, eu gostaria de compartilhar com vocês um procedimento de criação que eu experimentei junto com os meus alunos. Assim, eu dei 10 minutos para que cada pessoa olhasse para a sua casa, para os diferentes espaços da sua casa, a partir de uma provocação. Ela ia ter que criar uma cena utilizando 3 eixos. Ela ia ter que escolher um espaço da casa, ela ia ter que escolher um enquadramento de câmera para mostrar esse espaço, o que ia acontecer nesse espaço. O enquadramento de câmera, eu vou explicar daqui a pouco, é como nós posicionamos a câmera no espaço, é o que a gente mostra, é o recorte que a tela nos proporciona, que a câmera nos proporciona. Então, voltando, a pessoa tinha que escolher 3 pontos. Então, um espaço da casa, um enquadramento de câmera e uma ação que deveria se repetir. E aí eu dei um tema motivador para eles criarem uma cena curta de 1 minuto, fazendo uma ação que se repetia num espaço a partir do enquadramento que filmava essa ação ao vivo. O tema que eu dei na época foi Brasil 2020, pensando em todas as questões que estavam acontecendo, as angústias causadas tanto pela situação política como pela situação sanitária. Então, eu dei 10 minutos para que cada aluno, cada aluna pensasse em um espaço da casa, em um enquadramento de câmera e uma ação que ia se repetir dentro desse espaço para criar uma cena com esse tema, com essa provocação Brasil 2020. E aí, depois que todos apresentaram que surgiram coisas muito interessantes, nós conversamos e eu apresentei toda uma reflexão teórica da construção de enquadramentos para poder oferecer ferramentas e diferentes possibilidades para que os alunos pudessem criar, para que os artistas pudessem criar cenas no meio virtual. Então, passando aqui, a noção de enquadramentos vai necessitar da gente o foco em 2 aspectos principais, que são os planos e os ângulos. Então, aqui, ó. A noção de enquadramento, ela é uma das mais importantes da linguagem cinematográfica, certo? Então, enquadrar é você decidir o que faz parte do seu filme, o que vai fazer parte da sua imagem. Você direciona o modo como o espectador vai entrar em contato com o que está sendo criado. Então, basicamente, o que está sendo... Vocês estão vendo aqui a minha estante com DVDs de filme, com livros. Vocês estão vendo a janela lá no fundo, a parede branca. Isso é o que eu estou enquadrando. Por exemplo, vocês não estão vendo a minha bancada, a minha mesa com porta-retrato, com estojo. Isso está fora do meu enquadramento. Então, é muito importante a consciência na construção desse enquadramento, porque na criação cênica virtual, apenas o que eu mostrar
com a minha câmera vai ser visto pelo público. O enquadramento ele depende de 3 elementos, que é o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. Então eu vou querer destrinchar rapidamente com vocês um pouco sobre cada um. Então vamos começar pelo plano. O que é o plano? É você escolher um plano, é você determinar a distância entre a câmera e o objeto que está sendo filmado. Então aqui, por exemplo, eu estou a uma distância da webcam do meu computador. Então eu levo em conta, se nós fizermos isso com uma câmera, você leva em conta o tipo de lente que está sendo usado, a aproximação que vai ter. Mas, por exemplo, pelo celular ou pelo computador, então vai depender da distância que eu me posiciono da câmera e o que eu deixo visível nesse plano, nesse enquadramento. Então, se a gente pensar no começo, lá no começo do cinema, na história do cinema, os estadunidenses criaram uma definição de 3 tipos básicos de plano. Então, seria o plano aberto, o long shot, o plano médio, o medium shot, e o plano fechado, o close-up. Essa era a definição básica no início, com os 3 planos. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo, ó, o plano aberto. Tá vendo? Esse plano aberto, a câmera está bem distante do objeto que está sendo filmado, ele ocupa uma parte pequena do cenário e normalmente é um plano usado para ambientação. Então vocês podem ver, ó, a pessoa está lá lendo, lá no fundo tem muitas coisas, tem uma escada, a gente vê uma janela, a gente vê várias coisas. Então é um plano de ambientação, é bom para mostrar grandes espaços e fazer essa ambientação para o espectador. Nós temos o plano médio, que a câmera está numa distância média do objeto, como o próprio nome diz, e ele ocupa uma parte considerável do ambiente, mas ainda assim tem espaço à sua volta. Então esse plano era chamado como um plano de posicionamento, um plano de movimentação. O plano fechado, ou close-up, a câmera ficava localizada próxima do objeto, ela fica próxima do objeto. De modo que esse objeto, no caso aí é uma pessoa, ela ocupa quase todo o cenário mostrado pelo enquadramento. E então vocês estão vendo que quase não tem espaço em volta, não tem quase, a gente não consegue focalizar particularidades muito específicas desse espaço. Esse tipo de plano é um plano de intimidade e de expressão. Com a complexidade e o desenvolvimento da criação cinematográfica e da linguagem cinematográfica, existe uma classificação um pouco mais complexa para os planos, e essa classificação mais complexa tem um grau maior de detalhamento. Então, nós não temos só 3 possibilidades, que é o aberto, o médio ou o fechado. Entre o aberto, o médio e o fechado, há diferentes possibilidades de construir um plano. Então, nós temos o plano geral, o plano mais aceita e mais familiarizada entre os cineastas, entre os produtores audiovisuais. Eu gostaria de apresentar cada plano aqui para vocês terem ideia das possibilidades de colocação da câmera no espaço que você quer filmar para construir a sua experimentação cênica. Então, vamos começar com o plano geral, né, que tem o mesmo nome, quase o mesmo nome do nosso plano aberto aqui. Esse é um plano geral, ele é bem parecido com o plano aberto. O ângulo visual, então, no plano geral, ele é bem aberto, a câmera revela o cenário, a figura humana ocupa um espaço muito reduzido na tela. Esse normalmente é um plano utilizado para exteriores ou interiores de grandes proporções, como, por exemplo, essa sala dessa casa muito grande. Esse plano também é chamado de geralzão. Então, ele é para essa ambientação mais geral, ou de espaços exteriores, como um campo, como uma floresta, como uma rua, ou da cidade, né? Ou também grandes espaços fechados, como um salão, a sala, um quarto. O plano de conjunto, ele continua com um ângulo visual aberto, a câmera revela uma parte significativa do cenário, só que a figura humana, vocês podem reparar pela imagem, ela ocupa mais espaço na tela. Então, se a gente comparar com o plano geral, ó, enquanto a figura humana estava bem mais reduzida, aqui no plano de conjunto, a figura humana tem
um espaço maior e um grau de atenção maior. Então, a gente consegue reconhecer os rostos das pessoas mais próximas da câmera. Esse também é chamado geralzinho. Então, se a gente pensar naquela classificação de 3, que era só plano aberto, aqui a gente já tem uma divisão do plano aberto em 2, né? Que é o plano geral, que é mais abertão, geralzão, ou o geralzinho, que é o plano de conjunto. Aí a gente passa para o plano médio. O plano médio é quando você enquadra a figura humana por inteiro, dos pés à cabeça. Então, normalmente sobra um pouquinho de ar sobre a cabeça, um pouco de teto e um pouquinho de chão sobre os pés. Vocês podem ver, ó, aqui, sobrando um pouco. No plano americano, esse plano americano ficou eternizado pelos filmes de Bang Bang, pelos westerns hollywoodianos. Então, a figura humana era enquadrada do joelho para cima. Esse plano foi criado principalmente para mostrar nos filmes western os personagens tirando o revólver, a pistola do cinturão nos filmes de Bang Bang. Então, esse plano americano é sempre assim, enquadrada a figura humana do joelho para cima. O meio primeiro plano é quando você enquadra a figura humana da cintura para cima. Então, a gente está chegando cada vez mais, a gente está saindo de um plano mais aberto para cada vez mais fechado. Então, ó, da cintura para cima. Ele é diferente do primeiro plano, porque o primeiro plano é do peito para cima. Normalmente aqui, ó, dessa região do peito, dos ombros para cima. Ele também é chamado de close-up ou de close. Tá vendo? Ó, a figura humana já está mais próxima, então a gente consegue focar mais na expressão, nas emoções da figura humana mostrada. O primeiríssimo plano, né, o PPP, você enquadra a pessoa só do rosto, basicamente, do ombro para cima. Ele também é chamado de Big Close-Up ou de Big Close. Então tá vendo que está mais próximo ainda, é um plano de detalhamento, de intimidade, de expressar a emoção da figura humana. E por último, o plano detalhe. Ele não serve só o plano detalhe para pessoas. Você enquadra ou uma parte específica do corpo, do rosto. Então, por exemplo, aqui na imagem é uma boca, poderia ser um pé, uma mão. Esse plano também é muito comum, utilizado para mostrar objetos. Então, por exemplo, focos em livros, caixas de fósforo, copos, canetas, tesouras, quando você vai focar um objeto específico. Esse é o plano detalhe. Agora, saindo dos planos, nós entramos no outro elemento que é constituinte do enquadramento, que é o ângulo. E ele depende, o enquadramento depende do ângulo em que a câmera está em relação ao que está sendo filmado, ao objeto que está sendo capturado pela câmera. Então, para isso, a gente divide em altura do ângulo e em lado do ângulo. Se a gente pensar em relação à altura do ângulo, existem 3 posições fundamentais para se posicionar a câmera. Seja no ângulo normal, ou em plongé, ou em contra-plongé. O ângulo normal é quando está ao nível dos olhos da pessoa que está sendo filmada. Então, vocês podem ver, ó, tá? Como se a câmera estivesse na mesma altura do rosto, dos olhos da pessoa que está sendo filmada. Esse é o ângulo normal. O plongé, que também é uma palavra francesa que significa mergulho, é quando a câmera está acima do nível dos olhos, voltada para baixo. Então, é uma câmera alta. A gente filma, então, a figura humana de cima para baixo. É o que vocês podem ver. Normalmente, esse plano é utilizado com um certo tom de superioridade de alguém que está mostrando. Então, por exemplo, você tem um diálogo entre 2 personagens e eu filmo uma personagem de cima para baixo, então quer dizer que a pessoa que está conversando, a que está fora do plano, está num patamar superior a essa que está sendo filmada. Então, eu inferiorizo hierarquicamente essa figura, porque ela está num grau de hierarquia menor, porque ela está sendo filmada de cima para baixo. Então, quando eu digo superioridade, não da pessoa que está sendo filmada, superioridade desse elemento externo ao enquadramento. E aí nós temos o contra-plongé, que é esse sentido do contra-mergulho, né? Então, é o oposto do plongé. A câmera, então, está abaixo do nível dos olhos, é também chamada de câmera baixa, ela está voltada para cima. Então, vocês podem ver aqui, é só uma inversão. Então, a gente tem aqui o ângulo normal, o plongé e o contra-plongé.
Tem a radicalização do plongé, que vale a pena eu falar, que é a famosa angulação do olho de Deus, ou o plongé total, que é quando a câmera está totalmente em cima, então ela não está nem angulada, ela está totalmente em cima, como se eu filmasse, se eu colocasse a câmera no meu teto e filmasse aqui eu sentado. Ou o radicalmente oposto, que é a câmera totalmente no chão, voltada para cima, que seria o contra-plongé total. Em relação agora ao lado do ângulo, é importante que a gente preste atenção em 4 posições fundamentais. Então, teria a posição frontal, a 3/4, a perfil e a de nuca. Isso revela aqui diferentes possibilidades de você enquadrar a figura humana. A figura humana não precisa ser enquadrada sempre de frente para a câmera. Então, aqui, o frontal, que é o mais clássico, seria a câmera em linha reta com o nariz da pessoa filmada. O 3/4, quando a câmera normalmente está fazendo um ângulo de aproximadamente 45 graus, com o nariz da pessoa filmada. Não precisa ser exatamente 45 graus, essa posição tem variantes, mas é quando a câmera está um pouco... e meu nariz está um pouco de lado em relação à câmera. No perfil, a câmera está exatamente a 90 graus, né, com um ângulo de aproximadamente 90 graus com o nariz da pessoa filmada. Você pode fazer da esquerda, da direita, então é como se eu estivesse de lado. Como ela está na foto. E o de nuca, que é por trás. Então a câmera está em linha reta com a nuca da pessoa filmada. Então, lembrando agora, o enquadramento ele é composto por uma combinação do plano com a altura do ângulo e o lado do ângulo. Isso que determina o enquadramento. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, nessa imagem, nós temos um plano americano. Vocês podem ver, a figura humana está ambientada do joelho para cima, em contra-plongé, porque a altura do ângulo a câmera está de baixo para cima e o lado do ângulo quase perfil. Se a gente pensar nessa figura aqui, nessa mulher, ela está quase de perfil para nós. Essa daqui já está quase num 3/4, mas é quase perfil. Vamos pensar aqui no próximo, nesse próximo exemplo, essa imagem. Nós temos aqui um meio primeiro plano, então vocês podem ver, a figura humana ela foi tratada da cintura para cima. Nós temos um contra-plongé, ou seja, a câmera está de baixo para cima, e um 3/4, o rosto dela está um pouco inclinado, mais ou menos em 45 graus com a câmera. Estou deixando vocês observarem bem as imagens. Um próximo exemplo. Esse daqui em primeiro plano, vocês podem ver a figura humana retratada do peito para cima, né? Está aparecendo um pedaço do ombro. Em contra-plongé, porque novamente a câmera está de baixo para cima, focalizando a pessoa, e em 3/4, mais uma vez, fazendo esse jogo de angulação, mais ou menos do nariz em 45 graus a câmera. Vamos agora para outro exemplo. Esse é um primeiríssimo plano. Vocês estão vendo que a figura humana está bem focalizada, é um close, um big close, assim, bem forte. Em plongé, por que plongé? Vocês podem ver que não está no eixo normal do ângulo. Está um pouquinho posicionado acima da figura humana. Então é o plongé, a câmera está acima. E perfil, porque a pessoa está de lado. Então essas 3 combinações formaram esse plano, esse enquadramento, desculpa, não esse plano, esse enquadramento. Nós temos aqui mais um exemplo, que é meio primeiro plano, pessoa enquadrada da cintura para cima, plongé, a câmera está de cima para baixo, e perfis. Nós temos um diálogo aqui entre 2 personagens, entre 2 figuras. E por último, um último exemplo, o primeiríssimo plano, novamente o big close, né? Só o rosto humano enquadrado. O ângulo aqui, a altura do ângulo é normal, então não está nem acima nem abaixo do olho da pessoa, está retinho, e em 3/4. Tá vendo lá o rosto um pouco inclinado para o lado, fazendo mais ou menos 45 graus.
Outra noção importante para a gente pensar essa construção dos enquadramentos é do extraquadro, ou seja, como eu falei, aquilo que não está sendo mostrado pela câmera, mas que pode ser imaginado pelo espectador ou captado pelo som. Então, no cinema, a gente diz quando alguma coisa ou alguém está fora de quadro ou off, é quando ele não está visível no enquadramento, mas faz parte da história. Em livros sobre a linguagem cinematográfica, as expressões fora de quadro e off têm até significados distintos, se a gente for pensar nisso. Mas aqui a gente não precisa aprofundar. Então, só pensar essa questão de que muitas vezes nós não estamos enquadrando algo, mas ela é importante para essa construção do que está sendo imaginado pelo espectador, pela construção da narrativa. Porque faz parte da história, seja por uma alusão, seja pelo som, seja por algo que motive. Outra noção importante, se a gente pensar no enquadramento, eu gostaria de trazer para vocês essa ideia da criação de superenquadramentos. O superenquadramento ele ocorre quando a câmera enquadra um recorte espacial que já sugere um enquadramento. Como assim? Por exemplo, vocês estão vendo a minha janela ali atrás. Ela já tem um enquadramento. Ela já sugere um recorte do espaço. Então, o superenquadramento é quando você posiciona a câmera e dentro deste enquadramento há um novo enquadramento que é recortado por alguma particularidade do espaço. Eu vou dar alguns exemplos de imagem agora para ficar mais claro para vocês. Estou utilizando aqui imagens da minha websérie Forte como Bombas. Eu sou uma pessoa que adora superenquadramentos. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos uma porta já fazendo enquadramento, já fazendo um recorte espacial. Então a câmera posicionada antes dessa porta e a abertura da porta já forma um novo enquadramento dentro de outro enquadramento. Vocês estão vendo? Aqui, por exemplo, mais uma vez a porta. Ó. Então a câmera mais afastada. Aqui seria um plano de conjunto, um plano médio, porque a figura humana aqui bem enquadrada, né? Está sobrando pouco espaço no teto e pouco espaço no chão. Mais ou menos num contra-plongé, um leve contra-plongé. E a figura humana de perfil, mas tem também aqui um recorte. Ó, vocês podem ver, eu estou desenhando aqui com o mouse, um recorte já feito pela porta. O último exemplo de superenquadramento que é esse, ó, a janela. Mais uma cena da Forte como Bombas. A janela faz um recorte espacial dentro do enquadramento. Então a gente cria um novo enquadramento dentro de outro enquadramento. Certo? Só para deixar aqui, esse site é muito bom, o site Primeiro Filme. Todas as imagens, exceto as da websérie Forte como Bombas, todas as imagens eu retirei desse site. Ele tem toda uma teoria sobre enquadramento, sobre a construção de enquadramentos a partir das noções de planos e ângulos, que pode contribuir muito para vocês criarem diferentes manifestações cênicas virtuais. Vamos passar agora para a segunda etapa, e a etapa quase final da nossa aula, que é pensar a importância da construção do sentido e desse processo de significação. Por quê? Tudo que eu coloco em câmera, tudo que é enquadrado pela minha câmera, vai gerar um significado para o espectador, vai gerar um sentido para quem está assistindo. Esse espectador vai construir o seu sentido, então tem um processo de significação. Com o grupo de experimentação cênica virtual, eu resolvi trabalhar noções do campo da semiótica e do campo da semiologia teatral para munir os alunos de ferramentas teóricas para que essa escolha do que é enquadrado em cena não seja aleatória. Então a gente tem que pensar, o que eu coloco no meu espaço, o que o espectador vai ver, cria diferentes significações. Então é muito importante que essa escolha do que é mostrado para o espectador, do que é filmado pela câmera, não seja aleatória. Então se eu vou fazer uma cena dentro da minha casa, vou filmar no meu quarto, não é porque eu estou filmando dentro do meu quarto que tudo tem que aparecer e que tudo ali vai contribuir para a construção de sentido que eu desejo para a minha cena. Então eu tenho que ver o que eu vou escolher mostrar para o espectador. Queria mostrar rapidamente alguns slides aqui para vocês. Se a gente pensar na construção do sentido, né,
nós podemos eleger o conceito de signo como muito importante para a gente. O que é o signo? O signo é um elemento que representa algum significado e algum sentido para o ser humano. E ele abrange as linguagens verbais e não verbais. Então, deixa eu só colocar aqui para vocês a apresentação de slides. O signo, né, se a gente pensar na linguística, nos estudos da semiologia, o signo ele pode ser decomposto em duas partes. Então, um significante e um significado. Uma língua, ela trabalha com significantes que estão ligados a um significado. Por exemplo, a palavra amor, se eu escrever a palavra amor, ela é escrita, ela é um significante para o significado dessa ideia, desse conceito de amor. Então, o mesmo significado, ele pode se manifestar em diferentes significantes, na linguística. E os significantes que você carrega na sua língua materna, eles remetem a visões de mundo, a construções histórico-culturais. Essa parte da linguística é um pouco complicada. Então, eu queria passar para a ideia do faz de conta da representação. Só lembrar que tem uma pequena diferença entre signo e símbolo. Por quê? A relação entre o significante e o significado no signo, ela é arbitrária. Enquanto no símbolo, a relação entre significante e significado ela é motivada, tem uma motivação intrínseca. Por exemplo, a bandeira do Brasil, os símbolos religiosos, a bandeira LGBT, não é uma escolha aleatória, tem uma motivação nessa relação entre o significante e o significado. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para clarear essa ideia de significante e significado. Por exemplo, se eu pegar o meu celular, certo? Eu pego meu celular e começo a brincar de avião com ele, fazendo Eu estou aqui simbolizando, né, representando um avião. Então, o meu celular é o significante. E o significado dele é o avião. Então, isso pode ajudar quando nós colocamos coisas nos lugares das outras. Porque muitas vezes no teatro, nós utilizamos diferentes objetos. Por exemplo, a garrafa fazendo o lugar do microfone, uma latinha de sardinha fazendo o lugar de um carrinho. Então, a gente tem esse processo de signos lúdicos, que é isso que eu queria chegar agora para fechar. Então, no faz de conta, nós temos a passagem entre ser eu e ser outro. Então, eu ajo como se eu fosse outro alguém, outra coisa. Então, a ideia de representação é a ideia de estar no lugar de algo, de tornar presente algo que não está diante de si. É isso que eu estava falando sobre a questão do signo lúdico. Então, o celular representando um avião, se faz de conta. Então, a gente chega na noção do signo lúdico. Então, um significante ligado a um significado gera esse signo lúdico. Então, por exemplo, a lata de sardinha. Se eu pegar uma lata de sardinha e ficar fingindo que ela é um avião, nós temos um signo lúdico. Só que um mesmo significante ele pode remeter a vários significados. A lata de sardinha, por exemplo, que é o nosso significante, eu posso torná-la o que eu quiser. Eu posso tornar ela um avião, um carrinho, eu posso tornar uma bola que eu arremesso, um celular. Então, esse mesmo significante, a lata de sardinha, eu posso atribuir diferentes significados a ele. Então, agora a gente chega na semiologia teatral. A Maria Lúcia Pulpo, a professora e pesquisadora Maria Lúcia Pulpo, ela tem um artigo sensacional, que chama O Lúdico e a Construção do Sentido. Depois, ao final, eu vou colocar a referência aqui para vocês. Que ela traz a ideia dessa semiologia teatral que é representada principalmente pelos teóricos Anil Bersfeld e pelo Patrice Pavie, que é a semiologia teatral é o quê? Ela nos diz que a cena ela é constituída por uma complexa articulação entre diferentes significados de signo. Que os signos eles não têm sentido absoluto neles mesmos, no teatro, na construção cênica. Eles só adquirem significados uns em relação aos outros. Ou seja, o teatro é o cruzamento de diferentes sistemas de signos. Então, nós temos o sistema de signo da atuação, nós temos o sistema de signo da iluminação,
nós temos o da cenografia, nós temos ao da dramaturgia, do que é dito em cena, nós temos em relação a muitos aspectos, por exemplo, as manifestações sonoras ao som, a trilha sonora, e claro que o signo teatral carrega a visão de mundo. Como assim? Por exemplo, se eu vou fazer de conta que eu vou fazer uma representação de um rei numa peça de teatro, eu posso pegar e reproduzir uma coroa muito bonita, cheia de brilhantes. Essa traz uma visão de nobreza. E se, por exemplo, eu quiser tratar a realeza e ao invés de uma coroa, eu colocar um pinico na cabeça do rei? Eu estou trazendo uma visão de mundo aqui, eu estou trazendo uma provocação política. Então, pensar como que essa escolha do que é colocado em cena, a escolha dos signos teatrais, os signos lúdicos, ela não pode ser aleatória, porque ela carrega diferentes visões. Então, eu queria ler esse trecho aqui para vocês da Maria Lúcia Poo, porque eu acho muito, sim, muito representante dessa ideia do signo teatral, que é: o signo teatral, ao mesmo tempo que remete a algo no mundo, é também elemento de uma prática significante objetivada na performance do jogador. Essa peculiaridade permite que se possa equacionar uma prática pedagógica que permita ao jogador elaborar teatralmente uma relação com o mundo. Então, eu escolher os signos que eu vou construir seja na minha representação teatral, seja nessa construção cênica virtual, eu estou elaborando uma relação cênica, uma relação teatral com o mundo ao meu redor. Então, vale sempre lembrar que o acontecimento teatral, ele nos oferece signos que são manifestados em diferentes materialidades, com aspectos diversificados, seja a iluminação, o cenário, o movimento do corpo do ator, o que o ator diz, os sons, etc. Então, é muito importante que quando a gente entra num processo criativo ou num processo pedagógico, que a descoberta do funcionamento desses códigos que constituem na significação, na cena, que essa descoberta não se dê apenas pelo processo de construção, então pelo fazer, mas também pelo decodificação dos signos, que é você ver, assistir. Então, você entender os modos através dos quais se dá a significação no teatro, do acontecimento cênico, gera a formação de um espectador particular, um olhar apurado, um olhar treinado. E aí que eu volto na ideia de educação do olhar. Por que eu estou apresentando esses conceitos para vocês? Então, porque é importante a gente também se deter na construção dos signos e na decodificação dos mesmos, para que a gente possa armar o nosso olhar para reconhecer teatralidade em diferentes espaços da cidade, em diferentes espaços da nossa casa. Só apresentar aqui a referência para vocês do artigo da professora Maria Lúcia de Souza Barros Pupo, O Lúdico e a Construção do Sentido. Ele foi publicado no livro Para Alimentar o Desejo de Teatro, que foi publicado em 2015 pela editora Rio Citec, mas também está disponível para quem quiser virtualmente na revista Sala Preta, que é a revista do Departamento de Artes Cênicas da USP. Tá aqui a referência para vocês. Está no volume 1 da Sala Preta. Nós estamos chegando agora no final da nossa videoaula. Eu sei que eu falei bastante, ofereci muitas informações e muitos conceitos aqui para vocês, mas eu achei importante munir todos aqueles que estejam assistindo essa videoaula, sejam artistas ou não, de ferramentas e de conceitos para estimular vocês a construírem diferentes experimentações cênicas virtuais. Por último, eu queria contar para vocês qual foi o resultado do nosso grupo de experimentação cênica virtual. Nós fizemos um experimento cênico chamado Cartas de Amor e Morte. Foi um experimento cênico virtual realizado ao vivo em 3 dias, lá em outubro de 2020. Foi realizado pela plataforma Zoom. Hoje está disponível no YouTube. Então, quem quiser assistir, o link está aqui na descrição desse vídeo. Ou só basta você pesquisar no YouTube, Experimento Cartas de Amor e Morte, está no canal da Zanato Filmes no YouTube. Está lá disponível para quem quiser assistir. Eu vou compartilhar com vocês agora o cartaz do experimento para vocês observarem. Ó. Aqui está aparecendo 2 dias só,
Eu falei 3 porque um dia foi fechado, foi como era a minha apresentação de TCC, foi fechado para minha banca examinadora do TCC da USP. E esse experimento foi muito interessante, gente, foi muito bacana mesmo. Tá disponível lá no YouTube, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha para verem as inúmeras possibilidades de criação através das câmeras, através das telas. Esse processo, né, do grupo de experimentação cênica virtual foi construído a partir do trabalho com um texto literário. Nós nos debruçamos durante o segundo semestre de 2020 a investigar o conto Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. E nós trabalhamos também com 2 filmes, que foram A Pele de Vênus e Animais Noturnos, que ajudaram a complexificar esse jogo de poder entre homem e mulher que acontece no conto Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. Então, quem quiser assistir, eu convido vocês, tem inúmeras possibilidades de criação dentro desse experimento, e eu acho que pode ser legal vocês assistirem para ver como que eu e os meus alunos, como nós nos saímos nessa busca, nessa pesquisa por criar diferentes manifestações cênicas no meio virtual. Então é isso, eu falei bastante, mas eu espero que tenha contribuído com vocês, que tenha despertado em vocês o desejo de criar, o desejo de investigar e de ocupar esse cyberespaço, ocupar as diferentes possibilidades de criação no meio virtual, seja no YouTube, seja no Zoom, seja no Google Meet, seja em inúmeras plataformas. Eu gostaria de convidar vocês a se jogarem e investigarem as possibilidades de criação. Vamos criar, vamos continuar produzindo arte, vamos continuar utilizando as nossas inquietações para dar uma resposta ao mundo, para dar uma resposta aos acontecimentos que nos cercam. Só mais uma coisa, se a gente pensar naquela discussão que eu falei no começo, entre muitas pessoas que ficam brigando sobre, será que isso é teatro ou não é? O que será que é? Né? Eu defendi a ideia de uma nova linguagem em construção. Então, que não é nem teatro especificamente, nem audiovisual, mas é uma nova linguagem que a gente está construindo. Aproveitar todos os campos dos possíveis nessa nova linguagem em construção. Mas eu gostaria de ressaltar uma coisa. Por exemplo, no caso do grupo de experimentação cênica virtual. Hoje, o que vocês podem assistir é o registro desse experimento que está no YouTube. Mas quando ele foi apresentado ao vivo. Então, nós mantemos o caráter do ao vivo, que é o caráter específico do teatro. Então, só para promover certas continuidades, ao mesmo tempo que nós promovemos certas rupturas, como o uso exclusivo do audiovisual. Então, vamos finalizar. Queria agradecer vocês por participarem da Mostra Virtual de Arte Cultura em Casa. Muito obrigado por assistirem essa videoaula. Compartilhem com amigos, familiares, artistas. Vamos fazer essa iniciativa da Prefeitura de Ribeirão, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo circular. Agradeço vocês pela participação, pelo contato. Convido vocês também a acompanhar os diferentes vídeos da Mostra Virtual de Arte e Cultura em Casa e convidar vocês também a seguir a página da Secretaria da Cultura no Facebook. É só procurar lá, @culturarp, e também utilizar as hashtags para poder comentar, para poder divulgar. As hashtags são #CulturaRP, #Mostra Virtual de Artes e #Cultura Dentro de Casa. Muito obrigado, eu sou o João Vitor Zanato, espero que tenham gostado dessa aula, e eu estou aí criando séries, dou aula de teatro. Quem quiser acompanhar mais meu trabalho, pode me acompanhar pelas minhas redes sociais, pode me procurar no Instagram, @JoãoVZanato, ou pode também entrar no meu canal no YouTube, Zanato Filmes, que é onde está sendo transmitido esse vídeo, e ver meus outros trabalhos. Está lá o Experimento Cartas de Amor e Morte, minhas webséries estão lá, Forte como Bombas, Estranho Amor, Sentir, Murder, Curta, Bala na Carne, então todos lá. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito produtiva para vocês essa aula. Muito obrigado e um forte abraço.